Graças e paz, queridos. Hoje eu quero falar um pouquinho com você a respeito da santificação, um processo no qual todo cristão precisa passar e precisa viver. É interessante a gente meditar nisso e a gente trazer para a nossa vida como uma realidade, entendendo no dia de hoje que a santificação, justamente por ser um processo, ninguém vai dormir vivendo uma vida de pecado, vai num culto e no outro dia está vivendo a santidade, o processo da santificação a 100%. Como o nome mesmo já diz, a santificação é um processo diário onde Deus vai trabalhando na vida dos seus filhos. Para falar um pouquinho com vocês a respeito desse tema, eu gostaria de ler com vocês Josué capítulo 3, versículo 5, que diz assim: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Olha só, esse texto está dizendo que a santificação traz para mim e para você maravilhas. E são maravilhas espirituais que nós passamos a viver quando nós vivemos a santificação. No texto de Josué, o povo de Deus, o povo de Israel, estava prestes a atravessar o Rio Jordão. E então Josué, com ordens do Senhor, pede ao povo que se santifique. Nós sabemos nessa história que o povo de Israel, ele atravessa o Rio Jordão andando. Nós sabemos que, como diz a palavra, o Rio Jordão estava em dias de cheia, em dias onde as suas águas eram mais volumosas, mas ainda assim o Senhor separa aquelas águas e faz com que eles passem andando, operando um grande milagre, pois eles estavam prestes a começar a viver a promessa, eles estavam prestes a começar a viver aquilo que Deus tinha para eles, para o povo de Israel. Por isso o Senhor pede para que eles santifiquem, porque aquilo que eles iam viver, eles precisavam estar se santificando. E é interessante porque quando nós falamos sobre processo na vida com Deus, da mesma maneira como aconteceu com o povo de Israel antes de entrar na promessa, na nossa vida também é assim, porque quando nós começamos a caminhar com o Senhor vai trabalhando no nosso coração, vai tirando de dentro de nós aquilo que desagrada a Ele, assim como foi no início da jornada do povo de Israel. A palavra de Deus diz que quando o povo de Israel ele é liberto do Egito e ele está prestes a atravessar o Mar Vermelho, quando ele se vê perseguido e na frente dele ele vê apenas o mar, o Senhor não pede para que eles se santifiquem, o Senhor pede para que eles sigam, para que eles não parem, para que eles prossigam, e então o milagre acontece. Da mesma maneira, quando você começa na sua caminhada com Deus, o Senhor quer que você continue, que você siga buscando, porque o Senhor vai operar na tua vida maravilhas, como operou, porque Ele sempre vai mostrar o poder dEle. Agora, para você entrar no nível de santificação, para que você viva as promessas do Senhor, você vai precisar trabalhar isso na tua vida, porque a maior promessa que eu e você nós temos não é carro, não é casa, não é um ministério, não tem a ver com nada dessa terra. A maior promessa que eu e você nós temos é ir morar com o Senhor no céu. E é interessante porque a palavra de Deus também diz que sem santidade é impossível ver a Deus. E como você vai viver essa maior promessa na tua vida, se você não se santificar? O processo de santificação nos aproxima de Deus e é através da santificação que nós vivemos aquilo que Deus tem para nós. Quando nós estamos começando a nossa jornada na salvação, quando você é salvo, quando você está começando essa caminhada com Cristo, o Senhor Jesus te tira da lama do pecado. Mas quando nós estamos começando o processo de santificação, o Senhor Jesus tira a lama de cada um de nós. Viver o processo de santificação é algo que você precisa viver. O cristão genuíno, verdadeiro, ele precisa viver o processo de santificação. Como que eu consigo me santificar, Gustavo? Quero ler com vocês Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz assim: não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Olha só, quando você deixa Deus trabalhar e o Espírito Santo mover na tua vida e esse processo de santificação se inicia, nós entendemos que nós não podemos viver como vivem as pessoas do mundo. A nossa mente
ela começa a mudar, porque a gente começa a pensar como pensa Jesus, a gente começa a ouvir o Espírito Santo e a gente começa a se desligar e se desprender das coisas do mundo. Nós precisamos lembrar que nós estamos de passagem nessa terra. Como diz a palavra, nós somos peregrinos em terra estranha, nós não somos daqui. Então, viver como o mundo vive não faz com que você tenha vida com Deus e experiências com Deus. Você vai precisar deixar as coisas do mundo de lado. Ah, Gustavo, mas eu amo as coisas desse mundo, eu amo as músicas seculares, eu amo a bebida, eu amo a balada, eu amo viver da maneira que eu gosto. Ok, pode balada? Pode. Pode bebida? Pode bebida. Pode mentira? Pode mentira também. Pode adultério, fornicação, se amigar? Pode. O que não pode é entrar sim no reino dos céus. Muitos hoje têm vivido dessa maneira, achando que para ter uma vida com Deus você não precisa abrir mão desse mundo. E o processo de santificação na vida do crente tem tudo a ver com deixar de lado as coisas do mundo. Porque quanto mais você quer de Deus, mais Ele vai te pedir as coisas desse mundo. E quanto mais você entrega aquilo que você vive, aquilo que você tem de prazer no mundo, que é o prazer da tua carne, é o teu prazer interior, é aquilo que a tua alma muitas vezes anseia, é algo que você vai ter que entregar para o Senhor. Porque quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, Ele começa a derramar em mim e você mais da presença dEle. E quanto mais você se enche dEle, quanto mais você se enche da presença dEle, quanto mais você se enche da palavra de Deus e da oração, mais perto você fica dEle e essas coisas do mundo, elas não importam mais. Ah, Gustavo, você está sendo muito radical. Eu vejo tanta gente vivendo dentro da igreja, vivendo uma vida como a minha, que não abre mão de nada. Sim, porque muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. A porta, ela continua estreita, ela não abriu com o tempo, porque muitos anos se passaram desde que Jesus passou aqui nessa terra, mais de 2000 anos, mas a porta continua estreita. E para que você chegue ao céu, para que você complete a sua corrida, a sua caminhada, para que você receba a tua coroa, você vai ter que passar pela porta estreita. E poucos são os que querem passar pela porta estreita. Temos vivido dias onde as pessoas não têm pregado o genuíno e verdadeiro evangelho. Dias em que as pessoas têm deixado de falar sobre o pecado, sobre santificação, mas o evangelho tem tudo a ver com santificação. A palavra de Deus diz que nós precisamos nos santificar. Nós precisamos viver a verdade da santificação todos os dias. Todos os dias você precisa deixar o Senhor trabalhar, como nós já falamos no vídeo anterior. Não tem como você querer viver uma vida com Deus, ter uma vida com Deus, se você não deixar o Espírito Santo trabalhar na tua vida. E isso é o mais difícil, porque nós queremos as nossas vontades, os nossos desejos. Mas quando você entende isso, você consegue compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque a vontade de Deus não é a sua vontade. Quando nós oramos, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Nós estamos pedindo a vontade de Deus e não a nossa. E quando você entra no processo de santificação, a tua vontade já não está em primeiro lugar, e sim a vontade do Senhor. Portanto, viva a santidade, busque a santidade. É na santidade que nós encontramos um relacionamento genuíno e verdadeiro com o Senhor. E é através da santidade que nós iremos entrar no céu. Nós não iremos entrar de qualquer jeito. Para entrar no céu, você não entra com as suas vestes sujas. Você entra com as suas vestes brancas, lavadas no sangue do Cordeiro. Ah, Gustavo, santo é só no céu. Eu sei. Você vai continuar sendo pecador, mas o processo de santificação, ele te aproxima de Deus. O processo de santificação te faz conhecer a Deus. O processo de santificação faz com que Deus te mostre quem você é na verdade, porque nem nós sabemos quem nós somos verdadeiramente. Portanto, permita-se passar por esse processo, permita-se passar pelo processo de santificação. Entenda que a tua vida com Deus, ela é um processo. E o Senhor, Ele vai nos pedindo e vai nos acrescentando e vai nos moldando à medida que as coisas vão acontecendo, assim como foi com o povo de Israel. No início da jornada, o Senhor falou, siga. Já no final da jornada, onde eles estavam prestes a entrar na terra prometida, na promessa, o Senhor falou, santifique-se. Porque o estágio final da tua caminhada é a santificação. Você não pode permanecer como você está. O Senhor Jesus, Ele te aceita como você está, mas você não pode permanecer igual. Porque o fruto do Espírito é uma vida com Deus.
é o falar não para a carne, é o morrer para viver. E muitos querem viver da mesma maneira que viviam no mundo, dentro da igreja. E isso é impossível, porque o nosso Deus é 3 vezes santo. Portanto, que essa palavra fale ao teu coração, que você deixe o Espírito Santo te ministrar e que você possa viver todos os dias da tua vida dessa forma, buscando a santificação em Cristo. Em nome de Jesus.